Não, vamos trazer uma roupa, o samba cadê? Acho que ele não é mais físico, ele mudou e agora ele foi para a Secretaria de Tecnologia do Ministério da Saúde. E está exercendo lá o mesmo que exercia aqui, né? Vai ser extremamente concentrador, né? Difícil. Economista é quem disputa com o teu grupo de economia. Para ser claro, ele acha que eles têm visões diferentes, que era o grupo da Unicamp. É idiotice. Mas o Canudos, que é um cara que eu sou de Genebra agora, esse é um cara que já dirigiu um laboratório. Já dirigiu Farmandinhos, já dirigiu o diretor de Escola de Saúde. Eu falei, cara, pessoal, mas... E eu vou ter uma conversa agora séria com o Paulo Gadelha, possivelmente retomando aquelas ideias originais. Tá bom. Vamos começar? Tem umas características que são. Você precisa falar no microfone para não dar eco. Aqui a gente só tem aquela câmera e ela vai pegar ou você ou então, não adianta você ficar lá perto, porque ele está enquadradinho. Vou falar daqui na boca. Bom dia a todos. Vamos dar início ao seminário de hoje do Observatório de Inovação e Competitividade. Hoje ainda nas dependências do Departamento de Engenharia de Produção da Poli USP. Está tendo um evento no IEA, então nós não conseguimos fazer o seminário de hoje nas dependências do Instituto de Estudos Avançados da USP, mas, em princípio, a partir da próxima semana, nós retornamos ao IEA. A discussão de hoje é muito interessante. É sobre convenções e tratados de patentes, né? Motivação para adesão às convenções e tratados de patente. Quem vai fazer isso é o Manuel Galdino, que ele é doutorando. É doutor? Ainda? Então ele é um quase doutor, certo? O economista não usa a categoria quase firma, né? Tem time que diz que é quase campeão quando é vice, né? O Brasil foi campeão moral na Copa de 78 na Argentina, enfim. Mas ele vai ser doutor daqui a alguns meses, vai ser doutor daqui a alguns meses na política da USP e está trabalhando sobre esse tema. E para quebrar o gelo, uma curiosidade. Uma vez eu fui numa reunião do Mercosul, em Assunção, e aí sempre tem aquele mal-estar com os paraguaios, porque tem contrabando, falsificação, etc, etc. Bom, enfim, né? E aí, no almoço, sentou na minha frente um rapaz do governo paraguaio. A gente ficou conversando. No Paraguai tem uma canha que é maravilhosa, que é um negócio feito à base de rum, lá, que não é rum, quer dizer, a base de cana é tipo rum, mas não é rum. E ele falou o seguinte: nós não assinamos a convenção de marcas do fim do século XIX, então não fazemos nada de regular. Você quer comprar um whisky Chivas? Nós fabricamos. Você quer uma calça Lee? Nós vamos na fábrica, a gente produz calça Lee. É nossa. Tem os outros que fazem também, mas não fazemos nada de regular. Então, anedoticamente, tá certo? Começamos aqui com a discussão de patentes e adesão a tratados de patentes. Obrigado, Manuel. Bom, primeiramente, bom dia a todos e todas. E eu que queria agradecer pelo convite e a oportunidade de apresentar aqui o meu trabalho, que é o resultado da minha pesquisa de doutorado. Antes de começar, eu vou só fazer uma questão prática, porque eu acho que eu deixei meu celular ligado, então eu vou desligá-lo para não tocar aqui no meio da apresentação. Pronto, agora acho que já podemos começar. Bom, eu vou falar aqui um pouco o que eu estudei, né, e os resultados que eu alcancei.
Vai ter uma breve introdução com o meu problema de pesquisa, qual foi a minha pergunta de pesquisa. Então, os tratados que eu estudei foram 2 tratados. Aí vou explicar um pouquinho sobre a adesão, como é que eu operacionalizei isso. E aí, então, apresento o meu modelo e os resultados empíricos, que eu acho que é o que a gente tem mais interessante para discutir aqui. Tem alguns resultados um pouco contra-intuitivos. Nem eu mesmo sei explicá-los completamente. Bom, então, eu tenho uma pergunta bem específica. Quais fatores estão associados à adesão a tratados internacionais de patentes? Certo? Existem uma miríade de tratados internacionais na área de propriedade intelectual. Eu escolhi tratar do tema de patentes porque, junto, provavelmente, com direitos autorais, são as 2 regulações de propriedade intelectual das mais importantes na cena internacional contemporânea e na política doméstica dos países. Então, a minha motivação era, bom, o que faz os países assinarem esses tratados e o que explica o comportamento diferente dos países ao longo do tempo. São as características dos países, sistema internacional, né, esse tipo de coisa. Então, eu fiz 2 estudos de caso, a Convenção de Paris e o Tratado de Cooperação de Patentes, que daqui a pouco eu explico qual que é o conteúdo básico desses tratados, sobre o que eles regulam, um pouco da história deles. Então eu fiz esses 2 estudos de caso e faço uma comparação dos resultados para esses 2 tratados. O período que eu estudei é 1970 até 2000, e a minha amostra consiste de 90 países, que era basicamente o que eu tinha informação nas minhas variáveis explicativas ou preditoras. Então, por questões de disponibilidade de dados, eu não pude até ampliar o tamanho da amostra para incluir mais países. Também por uma questão de informação disponível, eu usei dados quinquenais, ou seja, de 5 em 5 anos. Então, 1970, 75, 80, 85, 90, 95 e 2000. Quando a gente... colocando num contexto do que os outros estudos têm feito sobre o assunto. Na verdade, não há, pelo menos até onde eu pude descobrir, e procurei bastante, nenhum estudo sobre adesão a tratados de patentes. O que tem muito na literatura são estudos de adesão a outros tratados de outras áreas, outros regimes, principalmente direitos humanos e comércio, né, que faz os países fazerem tratados de livre comércio, bilaterais, regionais, o que faz os países assinar tratados de direitos humanos. E o que a literatura aponta no caso desses tratados? Que a razão por que os países querem aderir a esses tratados é por causa dos efeitos que eles produzem, de reduzir custos de transação, reduzir a assimetria de informação, facilitar a cooperação, evitar problemas de carona, né, resolver problemas de ação coletiva, questões de credibilidade. Então, às vezes não é possível um país fazer um compromisso crível, no sentido de que se espera que ele possa cumprir aquele compromisso no futuro, porque ele vai ter incentivos a não cumprir. Então, um tratado pode ser uma forma de tentar aumentar a credibilidade e o cumprimento de determinados acordos que são dos interesses dos países. E a literatura tem apontado também a importância dos regimes políticos dos países, ou seja, haveria uma diferença entre democracias e ditaduras no que tange ao comportamento internacional em tratados internacionais. Fundamentalmente, o que eles têm mostrado é que, em geral, democracias seriam mais engajadas em regimes internacionais, ou seja, elas participariam mais, teriam maior propensão a participar, o que, por um lado, é esperado. Mas eles viram também que, quando o custo de aderir a um tratado é muito alto para uma democracia, por exemplo, no caso de regimes de direitos humanos, se a democracia ela tem um histórico de violação de direitos humanos por alguma razão, aderir a um tratado contra a violação de direitos humanos vai ser mais custoso para ela do que para uma autocracia, porque a autocracia teria menos repercussão doméstica e pressão
por violar direitos humanos. Já o caso da democracia, não. Então, nesse caso específico em que o custo de aderir ao tratado seria importante, eles apontam que, contrariamente ao esperado, ditaduras seriam mais engajadas nesses tratados. Então, é nesse contexto, digamos assim, que eu procurei enquadrar o meu trabalho, tentando ver os incentivos domésticos à adesão a esses tratados, com base nas características dos países. Então, o número de patentes que eles vão conseguir, que eles têm, nível de desenvolvimento dos países, nível educacional, e também o custo para um país aderir ao tratado. Então, se o país não tem legislação interna sobre marcas, não é patente, mas enfim, sobre marcas, a adesão ao tratado implica um custo muito maior, porque ele vai ter que mudar a legislação interna e toda a estrutura da economia que estava funcionando num marco legal vai passar a ficar ilegal. E isso tem um custo para o país, seja de enforcement dessa regra, seja por estar violando a regra em termos internacionais. Então, a legislação doméstica do país também é um fator importante. Também tem que levar isso em consideração. Por fim, um apontamento clássico da literatura de relações internacionais é que, para se entender o comportamento internacional dos países, é preciso se analisar o caráter sistêmico das relações internacionais. Ou seja, qual que é a ordem do sistema mundial, bipolar, unipolar, Guerra Fria, pós-Guerra Fria. Então eu tentei, de alguma forma, captar isso também, para ver a importância desses fatores. Então, o meu foco aqui é em fatores domésticos, políticos econômicos e também fatores sistêmicos, para tentar combinar um modelo que incorporasse esses apontamentos da literatura. Então, por que eu escolhi a Convenção de Paris e o Tratado de Cooperação de Patentes? Como eu queria estudar patentes, o número de tratados que eu podia escolher diminuía, certo? E eu queria tratados multilaterais, ou seja, que estivesse aberto a todos os países, não apenas tratados bilaterais ou regionais. Eu não incluí o TRIPS da OMC, que é provavelmente o tratado mais importante de patentes, porque não é possível, por causa da forma como funciona a OMC, não é possível que um país assine ou ratifique o tratado do TRIPS sem ratificar todos os demais da OMC. Então, é um pacote completo. Então, eu não teria como isolar os motivos que levam os países a aderir especificamente ao TRIPS. Eu estaria estudando a OMC como um todo. E aí seria uma coisa muito mais complexa, envolveria muito mais fatores, e também o período de tempo seria pequeno, porque a OMC surge a partir de 95. Então, ia ter poucos dados, ia ficar difícil. Então, eu não incluí o TRIPS e incluí o que parecem ser os dois tratados mais importantes de patentes, que seria a Convenção de Paris e o Tratado de Cooperação de Patentes. Então, eu vou explicar mais para frente, mas assim, a Convenção de Paris, ela cria conflitos distributivos entre e intra-estados, na medida em que ela vai regular uma série de áreas, não só patentes, mas enfim, principalmente na área de patentes, ela vai exigir regulações mínimas de proteção à patente e, portanto, vai criar interesses diferentes. Um país que tem interesse em proteger suas patentes no âmbito internacional tenderia a ganhar ao participar da Convenção de Paris. E um país que utiliza mais a imitação, engenharia reversa, a apropriação de tecnologias produzidas em outros países, tenderia a perder ao participar da convenção. E, além disso, no interior dos países, existem indústrias com especializações produtivas ou de inovação diferente. Umas são imitadoras, outras são inovadoras de tecnologia. Então, mesmo entre países, você tem, no interior do país, redistribuição de riqueza ou de renda devido
adesão e modificação da legislação para cumprir com a Convenção de Paris. Então, isso é interessante porque provavelmente custos e benefícios, dependendo das características dos países, deve guiar a adesão a esse tratado. Já o Tratado de Cooperação de Patentes, que eu abreviei aí como TCP, o objetivo dele é reduzir custos de transação. Por que o objetivo dele é reduzir custos de transação? Como eu vou falar mais para frente, o que ele faz é facilitar o pedido de patente em múltiplos países. Com a integração dos mercados, a globalização, toda essa coisa toda que a gente, enfim, acompanha, conhece, a importância de você proteger para uma empresa sua patente em vários mercados aumentou com o passar do tempo. Só que para você conseguir a proteção nos Estados Unidos, na Inglaterra, hoje em dia na União Europeia, no Japão, no Brasil, na Argentina, na África do Sul, na Índia, assim, Austrália, etc., etc., você precisa obter a aprovação da sua patente no escritório de patente de cada país. Então, sem esse tratado, você teria que fazer o seu pedido de patente num país, traduzir para o outro país, preencher os formulários do outro país, se adequar à legislação do outro país de como faz o pedido, pagar as taxas de cada um dos países, certo? E tudo isso num prazo curto, porque se você não pedir a patente no outro país e alguém lê, a sua patente é aprovada nos Estados Unidos, e alguém lê o seu pedido de patente, teoricamente, alguém poderia imitar a sua inovação, pedir a patente naquele outro país X aí, e você, quando chegasse depois, perdeu, não tem direito a mais nada, certo? Então teria que ter um processo judicial, etc., mas assim seria complicado. Então, a ideia do TCP é reduzir facilitar você pedir em múltiplos países para ter uma proteção global de patentes. Obviamente, se o país não tem escritório de patente ou não tem legislação de patentes, não vai afetar ele, porque não tem como você pedir num país patente se não existe lei de patente. E se também o escritório dele não funciona, não existe, também não tem como você aplicar lá. Então, o grande ponto do TCP é reduzir esse custo de transação e facilitar a proteção global, em âmbito global. Então, como a literatura fala, uma hora em reduzir custo de transação, outra hora em compromissos críveis e cooperação na produção de bens públicos, eu falei, então esses dois tratados vão me permitir também discutir um pouco isso, que a literatura fala que são fatores importantes na hora de aderir a tratados de patentes, ou a tratados em geral, e no meu caso, tratados de patentes. Então, vamos falar um pouquinho mais dos tratados. A Convenção de Paris foi o primeiro tratado multilateral em propriedade intelectual, digamos assim. Até o final do século XIX, o que havia eram apenas tratados bilaterais, acordos bilaterais entre os países, não havia uma forma de proteção global de patentes. Então era muito difícil um país proteger patentes de estrangeiros naquela época. Ele até protegia alguns países do inventor ou da empresa inovadora doméstica, mas não necessariamente ele dava a mesma proteção para os países, para inventores ou inovadores de outros países. Então, a Convenção de Paris foi criada em 1883 e ela não trata apenas de patentes. Ela é um tratado de propriedade industrial, como se chamava na época, que inclui também registro de marcas, desenhos industriais, indicações de origem. Então, champanhe seria de uma região específica da França, certo? E assim por diante. Então, também trata disso. Concorrência desleal e modelos de utilidade. Mas na prática, o que tem provocado mais controvérsia na questão da convenção é a questão das patentes. Embora os outros sejam importantes, historicamente, muitos dos debates e as próprias revisões do conteúdo do tratado, que ocorreram ao longo do tempo, se dão fundamentalmente em questões de patentes. Então, embora não seja a rigor um tratado só de patentes, ele tem um componente importante e foi isso que eu tentei enfatizar no meu estudo.
Então, o que a Convenção de Paris diz? Então, ela cria uma união para a propriedade industrial, que são todos os países membros do tratado, fazem parte dessa união. Para o Brasil, acho que isso é interessante saber. O Brasil foi um dos países que aderiram ao tratado na sua criação. Eram 14 Estados-membros, ou 13, e basicamente eram os países desenvolvidos da época, mas o Brasil estava dentro desse grupo de países fundadores do tratado, da Convenção de Paris, da União de Propriedade Industrial. E toda a nossa legislação, originalmente, decorre muito dos termos e da forma de enquadrar as coisas da Convenção de Paris. Então, por isso que a gente usa ainda hoje propriedade industrial, coisa que, por exemplo, não é assim nos Estados Unidos. Patente é uma coisa de doutoral, marca, etc. diferente. Aqui a gente tem depois foi modificada um pouco a lei nos anos 90, mas ainda assim tem um pouco disso. Propriedade industrial, que é um termo que se usava na época. Então, o nosso arcabouço regulatório é muito influenciado pela própria Convenção de Paris. Então, quais são os aspectos mais importantes da Convenção? Primeiro, a ideia ou princípio do tratamento nacional. O que significa o tratamento nacional? Significa que o que você garantir de direito na área de propriedade industrial para um residente do país tem que ser garantido também para um não residente, certo? Ou seja, você não poderia mais discriminar, dizer assim, para quem é residente, a gente dá 10 anos de patentes, para quem não é residente, a gente dá 5 anos de patentes. Qualquer coisa desse tipo. O tratamento nacional garante ou estipula que não deve haver discriminação no tratamento entre nacionais e não nacionais, ou, mais tecnicamente, residentes e não residentes. A segunda coisa que a Convenção cria é o direito de prioridade, que é uma primeira tentativa de resolver aquele problema que eu comentei no começo, de proteger a patente em vários países num certo período de tempo. Então, o direito de prioridade garante que, a partir do momento que você pede uma patente em um país, durante 12 meses, ninguém pode pedir a sua patente em outro lugar. Ou, se pedir e você for lá em seguida, a patente dele vai ter que ser derrubada porque a sua tem a prioridade. Você vai ser o inventor original e isso vai ser reconhecido. Só que o período estipulado pela Convenção é de apenas 12 meses. O que significa que se você perder esse período de 12 meses, aí você não tem mais como exigir a prioridade por você ter sido o inventor original da inovação. Mas já é uma primeira possibilidade. Na época que foi feita a convenção, em que as empresas pediam patentes em 2 ou 3 países, o mundo era muito menos integrado do que é hoje, e então era basicamente o quê? 2 ou 3 países europeus ou os Estados Unidos. Ninguém tinha preocupação de vou proteger no Brasil, na Argentina, na Austrália, na África do Sul, na Índia, na Inglaterra, na França, nos Estados Unidos, no Canadá. Até porque naquela época, para você mandar o pedido para vários lugares, não tivesse tudo pronto, não ia ser viável para uma questão espaço-temporal. Então, era uma preocupação muito para os países europeus, que estavam mais próximos, tinham fronteiras entre si, e onde isso podia ter uma maior validade. O tratado também estabelecia as condições para a revogação da patente. Então, hoje, modernamente, a gente fala isso de licença compulsória. Às vezes aparece na mídia, o Brasil quebrou a patente do medicamento de AIDS X. Não, assim, o termo quebrar a patente não é exatamente o que o Brasil faz. O que o Brasil faz é emitir uma licença compulsória, que é um pouco diferente. Já vou explicar isso, porque eu vou falar um pouco de caducidade, e aí vou especificar qual que é a diferença e qual é a importância disso. Então, tiveram várias revisões da Convenção de Paris ao longo do tempo. Tá? E a última delas foi a revisão que aconteceu em Estocolmo e que tornou mais rígida a proteção de patentes.
especialmente quanto à questão da emissão de licença compulsória, o que popularmente a gente chama de quebrar as patentes. Então já vou explicar isso aí, mas para vocês terem uma ideia, o Brasil, até os anos 90, ele não havia assinado a Convenção de Estocolmo. O que ele havia assinado era a revisão de 1925, que aconteceu em Hague, que permitia uma maior flexibilidade na hora de, entre aspas, aí, quebrar a patente. Então, quando essa legislação internacional foi se tornando mais rígida, países como o Brasil se recusaram a assinar esse tratado por causa das limitações que isso colocava em termos de política industrial, de apropriação de tecnologia estrangeira e assim por diante. Então, eu vou discutir isso aí porque é especialmente importante para nós brasileiros e também no estudo é um fator importante para entender a importância da revisão de Estocolmo, que é o tratado que eu estudei, né? Ou seja, o que eu estou olhando no meu estudo é se os países aderiram ao tratado tal como foi revisado em Estocolmo. Eu não estou estudando a adesão na versão original do tratado, nem outras versões. É a última versão. Por que eu estou estudando isso? Por essa razão de que é a versão mais rígida e, portanto, que tem maiores impactos domesticamente. E também por causa do seguinte. Um país que é signatário original da convenção, como o caso do Brasil, ele pode permanecer adepto apenas de versões anteriores da convenção se ele quiser, sem precisar assinar a última. Agora, um país que vai entrar depois na convenção, ele não tem a opção de dizer, olha, eu quero entrar na versão de 1925. Ele é obrigado a ou se aceita a última, mais recente, ou se não entra. Então, para não criar uma diferenciação no comportamento dos países, o que eles podem fazer ou não, eu peguei a última convenção, que aí é a mesma decisão. Fazer parte da Convenção de Paris, tal como revisada pela última vez em Estocolmo. Então, isso tornava o comportamento deles similar. Então, o que tinha antes no acordo original? Então, as patentes elas podiam caducar. O que é caducar? Ela entrar em domínio público. E por que elas caducavam? O principal instrumento para a caducidade da patente, além de se descobrir depois que ela não era legítima, certo? De repente tinha uma invenção em outro lugar e ela copiou, ou ela se apropriou de algo que era senso comum, conhecimento comum, e ele patenteou, etc. Então, além da legitimidade da patente, o mais importante era o seguinte: se você concedia patente para uma empresa e ela não fabricava patente no seu país, após um certo período de tempo, 3 anos depois isso aumentou para 4 anos, você podia determinar que, por falta de exploração local, a patente entrou em domínio público. Então, era uma forma de atrair investimento estrangeiro. Certo? Se você tivesse um mercado relevante para aquele produto e a empresa não quisesse perder a patente, então ela fazia o quê? Você pressionava a empresa e falava, a gente vai botar em domínio público, você não vender o produto aqui, produzir aqui internamente, explorar aquela patente. Então, e não havia negociação, ela podia simplesmente, automaticamente, passou o período definido pelo tratado, você estava dentro das regras internacionais e emitia ou tornava a patente caduca e pronto. Qualquer empresa poderia, portanto, adotar aquela inovação. Como vocês devem saber, mas enfim, não sei também se o pessoal de casa sabe, eu devia ter explicado isso no começo. Como é que funciona uma patente? O que é uma patente? Uma patente, ela é uma proteção, um direito de monopólio para o uso de uma invenção. Então, de repente, eu invento uma nova forma ou um freio diferente para um automóvel. Então, eu vou patentear esse freio e, durante um período de tempo determinado, eu tenho o direito exclusivo de explorar aquela inovação. Usualmente, 17 ou 20 anos, a depender das legislações dos países. E, para que a patente seja aprovada, ela tem que atender a alguns critérios. Os critérios principais são não ser óbvia, então eu não posso chegar e falar, eu inventei a roda.
certo? Não, a roda é um conhecimento óbvio, não tem um passo inventivo em relação ao conhecimento comum, nem precisa das pessoas, de qualquer técnico especializado da área. Então não posso querer patentear a roda porque já é um conhecimento comum, tem que ser um passo inovativo. Segundo, tem que ter uma aplicação industrial. Então uma vez eu vi um pedido de patente nos Estados Unidos, em que a pessoa pedia assim, eu estou patenteando o teletransporte. Você sai daqui e vai para aqui. E qual que é a aplicação industrial prática agora? Não basta ter uma ideia que no futuro, eventualmente, alguém pode descobrir e pode ter uma aplicação, e aí eu já vou patentear agora para ganhar dinheiro com isso quando descobrirem. Né? Não pode. Você tem que ter uma aplicação industrial agora, prática. Senão concede a patente. Então, além de ter um passo inventivo, tem que, além de não ser óbvia, tem uma aplicação industrial, tem que ter um passo inventivo. Certo? E o que define um passo inventivo é se técnicos especializados na área da inovação não já conhecem aquele passo. Então tem algumas controvérsias, por exemplo, existe uma patente da Amazon que é assim, ela patenteou o clique para você comprar um produto. Então, sabe quando você vê assim, clique, você escolhe um livro, aí você clica, buy. Aí ele vai para sua cesta e aparece lá depois, coloca seu cartão de crédito. Ela patenteou isso. Então a gente diz, qualquer pessoa que trabalhava com vendas de produtos da internet sabia fazer isso. Então não seria legítima essa patente da Amazon aí, certo? A Microsoft tentou patentear o duplo clique do mouse também. Então também teriam questionamentos nesse sentido. Então você teria que ter esses 3 critérios. Né? E você tem um monopólio de utilização durante esse período. Okay? Então, quando você tem uma inovação que você patenteia o produto, e você pode tanto patentear um produto quanto o processo produtivo. Certo? Embora algumas legislações diferenciavam uma patente do processo produtivo e uma patente do produto. Então, por exemplo, quando você tem uma patente, ninguém pode utilizar aquela tecnologia para produzir um mesmo produto. Então, a empresa fez o Viagra. Então, é um remédio para disfunção erétil. Para que um concorrente faça o mesmo remédio, ele tem que ir por um outro caminho, uma outra forma de combater a disfunção erétil, senão ele está violando a patente da Pfizer, né, que é a dona da patente do Viagra. Então funciona assim o pedido de patentes e tal. Então era um mecanismo importante a caducidade da patente, porque ela permite que qualquer empresa possa produzir uma tecnologia. E quando você pede uma patente, teoricamente, você tem que descrever como que funciona, de forma que um técnico possa ler a sua descrição e implementar, se tiver os recursos para tais, aquela tecnologia. Então isso era uma forma importante de política industrial, de estimular a atração de investimento estrangeiro, ou caso o investimento estrangeiro não quisesse explorar a patente no país, outras empresas domésticas conseguirem adotar aquela tecnologia e explorá-las internamente. Então, o que mudou aí? Quando teve a revisão de Estocolmo, você acabou com a ideia da caducidade e criou a figura da licença compulsória. Como funciona a licença compulsória? Um Estado, se não explorar os mesmos requisitos, ele tem que conversar com a empresa e falar o seguinte. Primeiro, perguntar as razões por que ela não explorou. Aí o tratado diz, se as razões não forem legítimas, você não pode fazer nada, só que ele não especifica o que é legítimo. E caso não sejam legítimas razões para a não exploração local da patente, o país pode emitir uma licença compulsória. Só que a licença compulsória é para uma empresa específica e não para todo mundo. Então, isso dificulta você tem que achar uma empresa que vai assumir o risco de produzir aquele produto, não está no domínio público geral, e ainda vai ter que ter uma indenização, uma remuneração para o dono original da patente. E se em algum momento a empresa decidir passar a explorar a patente, você vai ter que acabar com a licença compulsória. Então é um risco grande para as empresas
na medida em que fica um instrumento muito mais frágil para você quebrar a patente, entre aspas, aí, e permitir que outros explorem aquela tecnologia. Então você cria um custo, aumenta a rigidez da proteção patentária na revisão de Estocolmo. O TCP, que é o Tratado de Cooperações de Patentes. Ele foi um tratado que também foi negociado, começou a ser negociado em Estocolmo, aí foi firmado em 1970, entrou em vigor em 1974, mas tornou-se operacional apenas em 78. Eu já explico o que é tornar-se operacional quando eu explicar como é que ele funciona. Então, pela Convenção de Paris, os registros de patentes tinham de ser feitos em até 12 meses. Era o direito de prioridade, como eu comentei. Então, às vezes você pedia uma patente, mas você não sabia se ela ia funcionar, se ia dar dinheiro, produto, etc. Então você tinha que fazer um investimento grande para proteger em vários países, sem saber se ia obter um retorno. Então o TCP foi criado para reduzir os custos de transação de múltiplos pedidos em vários escritórios de patentes no mundo. Então o que ele faz? Ele criou um escritório, um bureau internacional de patentes, que funciona na Organização Mundial de Propriedade Intelectual, a OMP. E aí funciona assim. Tem uma fase nacional e uma fase internacional. Na fase nacional, você vai no seu escritório de patentes do seu país, preenche os formulários e paga a taxa do seu país, tudo na sua língua nacional, e faz o pedido de patente. E aí, no formulário, vai ter a opção em quais outros países você quer que essa patente seja considerada também. Aí você escreve lá os países. Hoje é eletrônico, mas enfim, você escrevia. Aí, o escritório de patentes vai avaliar se ela satisfaz aqueles critérios, inventividade, não obviedade, etc. E é Biro ali, está escrito errado, não é Bito, é Biro. E você paga também uma taxa para o escritório da OMP. E aí, ele vai passar para a fase internacional. E o que acontece? O Biro vai fazer uma busca nos vários países em que você fez o pedido para ser aprovada a patente também, se lá tem alguma invenção parecida, que, portanto, iria invalidar sua patente. Vai fazer um relatório se ela atende aos critérios dos países, em termos de validade da patente, e vai traduzir o seu pedido para as línguas e para o formato adequado, de acordo com a legislação de cada país. E, além disso, vai dar um relatório para você dizendo, opinativo, que não tem valor jurídico, mas dizendo o que ele acha da possibilidade daquela patente ser aprovada nos diversos países, de acordo com a legislação dos vários países. E, se o requerente achar que vale a pena continuar com o pedido, ele vai e fala, não, então eu quero que você mande para os outros países. E eles vão mandar para os outros países, aí ele paga as taxas dos vários países e faz todo o pedido de patente em todos os países, espera aprovação ou não. Se ele achar que não vale a pena, ele simplesmente não faz nada e o pedido dele vai caducar lá e ele não vai ter que pagar mais nada para ter a sua patente protegida no resto dos países. Então, isso facilitou muito o pedido. Você faz em um lugar só, depois fazem tudo para você só paga mais umas taxas e resolveu sua vida. Você não tem que ir, mandar contratar um escritório de advocacia nos Estados Unidos, ou na França, ou na Inglaterra, ou na Alemanha, e assim por diante, no Japão, para poder alguém traduzir e ver se está na forma correta, etc, etc. Se der errado, entrar com recurso, você faz tudo pelo TCP, desde que o seu país seja membro do TCP. Então, bom, aí basicamente o que eu tinha falado, pode existir do pedido. E para vocês terem uma ideia, entre 1978 e 2003, foram quase 900 mil pedidos de patentes pelo Bureau da OMP. Ou seja, é um número realmente muito grande de pedidos de patentes. E eles fizeram uma estimativa de como, com base nos países que que os inventores pediram as patentes, quantas patentes seriam pedidas só em 2003, em todos os escritórios de patentes individualmente. Então foram mais de 100 mil pedidos de patentes no Bureau da OMP, e se fossem pedidos individualmente, esses 100 mil equivaleriam a mais de 7 milhões de pedidos de patentes nos escritórios de todo o mundo.
Então, vocês verem o custo de transação, como foi reduzido brutalmente para aqueles países que têm uma atividade de patentes alta, certo? Para um país que não tem empresa, que pede patente, ou pede uma ou duas, isso é um impacto pequeno. O ganho de participar do TCP é pequeno. Agora, para os países que têm uma atividade grande de pedido de patente, o ganho é imenso, certo? Então, ele facilita a proteção global de patentes ao reduzir os custos de transação. Bom, e para o país fazer parte do Tratado de Cooperação de Patentes, ele tem que ser membro da Convenção de Paris. É um requisito. Bom, dito isso, como é que eu defini adesão? Certo? Adesão pode ser assinatura, pode ser ratificação, pode ser várias coisas. Então, eu falei, um país ele aderiu ao tratado se naquele ano ele ratificou o tratado. Certo? Existe uma diferença entre assinar e ratificar. Para alguns países, por exemplo, no Brasil, o presidente assina o tratado, só que para ratificar é quando ele é internalizado na legislação doméstica. Então tem que ser aprovado no Congresso, depois sancionado pelo presidente, aí você ratificou um tratado. Então, não necessariamente assinar e ratificar é a mesma coisa, mas como ratificar é quando você tem a internalização doméstica, foi esse o conceito que eu utilizei. Então, a minha variável dependente, aí entrando um pouquinho mais na estatística, é se um país ratificou um tratado num dado ano. Então, eu falei, ele vai ser 1 se o país assinou o tratado, ratificou o tratado, e 0 caso contrário. Como os países... Aí tem uma característica da minha amostra que é a seguinte. Os países, depois que eles ratificam o tratado, eles podem sair do tratado se eles quiserem, que a gente chama de denunciar um tratado. Só que o custo de denunciar um tratado e sair do tratado é alto. Porque você assumir um compromisso com a comunidade internacional e aí está saindo daquele tratado. Então, países raramente saem de tratados internacionais. Você conta nos dedos os casos em que acontece. Na Convenção de Paris, dos anos 70 para cá, que é o meu período estudado, nenhum país saiu do tratado. O único país que saiu Os países que saíram do tratado da Convenção de Paris antes desse período foi o Laos, em 64, se eu não estou enganado, e o Equador e a Guatemala ainda no século XIX. Então, assim, não entra no meu período estudado e são exceções. Então, o que eu fiz? Eu retirei esses países. Uma vez que o país assina o tratado, ratifica o tratado, aí eu tiro ele da minha amostra. Então, só tenho países na minha amostra que não entraram no tratado e o ano em que eles entram. Depois disso, eu tiro da amostra. E como eu falei no começo, dados de 5 em 5 anos. Bom, quais são as variáveis que eu coloquei aqui no modelo para tentar entender a adesão? Então, a renda per capita dos países, uma tentativa de medir o nível de desenvolvimento deles. O nível educacional, que é uma tentativa aproximada de medir, que chamam de capital humano. O número de patentes no exterior, que aí eu medi pelo número de patentes obtidas nos Estados Unidos. O fluxo de investimento externo direto. E uma medida da legislação doméstica de patentes, que é um índice que 2 economistas criaram, que eles classificam quanto que a legislação doméstica protege as patentes. Então, quanto mais protege, mais forte é a proteção, maior esse índice. Quanto mais fraca é a proteção, menor esse índice. E eu também coloquei em um dos modelos a abertura comercial dos países, medida como exportação mais importação sobre o PIB. E eu tentei levar em consideração os fatores sistêmicos. Então, alguma coisa do que estava acontecendo no sistema internacional no momento da adesão aos tratados. Aí, para fazer isso, bom, tem uma questão metodológica. Eu fiz um modelo multinível, mas enfim, não sei se vocês estão interessados nisso. Se vocês estiverem, depois eu volto para isso, quem quiser discutir isso. Tá? Bom, aí tem a equação que eu estimei, etc. Não sei se vocês estão interessados nisso. Vou passar que eu vou para os resultados que eu acho que é mais importante. Então,
Esse gráfico aí, ele mostra a adesão à Convenção de Paris estimada pelo meu modelo. Então, tem as variáveis ali, PIB per capita, ou renda per capita, mesma coisa. Democracia, que é se o país é democrático ou ditadura. Legislação, que é aquela medida de legislação de patentes. Nível educacional, patentes nos Estados Unidos. FDI é o fluxo de investimento externo direto. Aí tem uma outra variável ali que é do segundo nível, que não é muito interessante para a gente. O que esses resultados mostram? Primeiramente que... então a bolinha é o efeito médio estimado e os intervalos são o que a gente chama de intervalo de credibilidade, que seria o equivalente, o que a gente está aproximadamente parecido com o que a gente conhece de intervalo de confiança. Então ali mostra a incerteza na estimativa dos resultados, com 95% de certeza. Então significa que, por exemplo, se cruza o zero, né, a estimativa, eu não tenho certeza, não tenho tanta certeza de que o efeito é significativamente diferente de zero. Então, o que eu concluí aí desse modelo? A legislação doméstica, como eu esperava, no caso da Convenção de Paris, ela é importante ou significativamente diferente de zero, ou seja, ela é positiva, e o que significa que quanto maior a proteção doméstica, maior a probabilidade, maior a propensão dos países de participarem da Convenção de Paris. Certo? Do mesmo jeito, países que têm o maior número de patentes nos Estados Unidos também têm maior propensão a participar do tratado. E educação, nível educacional, que eu utilizei o percentual da população com educação pós-secundária, ela deu negativo, que é um pouco surpreendente. Eu já discuto isso. Bom, então tem esses resultados aí. Eu trouxe outros gráficos para facilitar a interpretação, que é esses aqui, por exemplo. Então, quando a gente olha esse gráfico aqui, eu acho que fica mais fácil de pensar o que a gente está estimando. Então, o que esses gráficos mostram? Para cada período, eu escolhi 4 períodos aqui, 1970, 80, 95 e 2000. Como que o meu modelo está estimando o efeito do número de patentes nos Estados Unidos sobre a probabilidade de adesão. Então, a gente pode ver no gráfico que quanto maior o número de patentes, maior a probabilidade de adesão dos países, em todos os gráficos isso. Só que as bolinhas representam os casos observados na amostra para cada um desses anos. Então, a gente tem o seguinte. Nos anos 70, a maior parte dos países tem um nível não tão alto de número de patentes obtidas no exterior, nos Estados Unidos. E, para quem vai do 0 até o 6, por exemplo, o efeito disso sobre a probabilidade de adesão é baixo. É muito pequeno. O que indica o seguinte, nos anos 70, essa não era uma variável muito importante no meu estudo. À medida que a gente vai passando no tempo, a probabilidade vai aumentando mesmo para os países com baixo nível de patentes. Por que isso? Por causa dos fatores sistêmicos internacionais. Com o passar do tempo, e é a minha interpretação, né? O que eu estimei é o seguinte, com o passar do tempo, independente da característica do país, a probabilidade de adesão aumenta. Esse foi o que eu estimei no meu modelo. Então, mesmo que ele tenha patentes altas ou baixas, seja alta educação, baixo nível de educação, rico, pobre, todos eles têm uma probabilidade muito grande de entrar no tratado quando chega no ano 2000. E por que isso? A razão para esse resultado, na minha interpretação, é porque existe uma onda internacional que tem a ver com fatores ideológicos também, que era do fim do socialismo real, a força do neoliberalismo, a visão de que os países deveriam adotar políticas econômicas pró-mercado, com menos intervenção do Estado, certo? Isso se difundiu no mundo com o passar dos anos, do tempo, das décadas, principalmente dos anos 90. Então, mais e mais países vão entrando no tratado
E a chance de um país entrar no tratado aumenta muito quando a gente chega nos anos 2000, simplesmente porque, primeiro, existe essa pressão ou mudança de visão sobre a importância do mecanismo de mercado, de estímulos à proteção da propriedade industrial, e também porque quanto mais países participam de um tratado, maior é o custo de você ficar fora desse tratado. Então também incluir essa variável, quantos países, percentual de países que estão participando de um tratado no dado ano. Então, à medida que isso aumenta, o efeito sobre a participação dos países é de aumentar a chance deles participarem. Porque, de fato, faz sentido. Você está fora daquela regra internacional, que empresas vão querer investir no seu país, sendo que todos os outros aderiram àquele marco regulatório e você está de fora. Então, quando muitos estão de fora, não tem tanto problema. Quando só você está de fora, isso aumenta. Então, embora aquele gráfico lá mostre que essas variáveis são importantes para explicar o comportamento dos países, o fator mais importante é esse fator sistêmico ou esse fator temporal, que é a mudança na ordem internacional, a fim da Guerra Fria, criação da OMC, neoliberalismo, etc., e a taxa de participação dos países, que cria um custo adicional de você ficar fora do tratado. Então, esse é o que eu acho assim que é a conclusão principal. E como a gente vai ver daqui a pouco, isso vale para o Tratado de Cooperação de Patentes. O que eu não consigo explicar muito bem é o resultado do nível educacional. Certo? O que eu esperava? Países com maior nível de escolaridade, que é a minha medida para capital humano, vão ter mais capacidade de inovação, vão ter mais a ganhar com tratados de patentes, porque eles vão poder patentear mais, proteger mais, obter proteção para suas patentes. Então, esses países vão ter uma maior propensão a aderir ao tratado. Só que o resultado da estimação é o contrário. São os países menos educados que aderem mais aos tratados. Eu tentei fazer umas outras especificações do modelo, que eu não estou reportando aqui, mas nenhuma deu muito certo e não ajudou a resolver, a entender esse resultado. Tem duas possibilidades de interpretação. Uma é a gente acredita nesse resultado, e aí tem que dar um jeito de explicar por que razão um país pouco educado vai ser mais propenso a entrar no tratado. E vocês olharem aqui o coeficiente, né? Assim, ele está bem distante do zero, ele está mais para cá, ele é o maior de todos aqui, estimado em relação aos outros. Então ele tem um efeito grande a educação, certo? E as variáveis estão padronizadas, então estão mais ou menos na mesma escala. Então dá para comparar os coeficientes diretamente, assim. Então a minha interpretação para esse resultado é a seguinte: o que acontece? Como na minha amostra eu retiro os países, uma vez que eles ratificam os tratados, eu retiro esses países dos tratados, eu tenho o seguinte: os Estados Unidos entraram no tratado em 1970. Então ele vai ter uma observação em 1970, e aí ele não está mais na amostra. E aí eu tenho os países que não entraram. Aí vamos supor que em 1980 a Alemanha entra no tratado. Aí ela tem 70 não entrou, 75 não entrou, 80 entrou. Aí sai da amostra. Inglaterra, aí sai da amostra. Quem vai ficar na amostra ao longo do tempo são aqueles países que não entraram no começo. Como o nível da educação aumentou muito no mundo, em praticamente todos os países ao longo desse período, se você comparar a educação dos Estados Unidos em 1970 e, sei lá, a educação, o nível de escolaridade da Argentina nos anos 2000, ou, sei lá, de repente outro país melhor do que a Argentina, mas você pegar um outro país, Chile, de repente, nos anos 2000, a diferença não vai ser muito grande entre esses dois países. Certo? Por quê? Porque houve um aumento da escolaridade. E como os Estados Unidos já foi retirado da amostra, então eu vou ter uma tendência aos países com nível de escolaridade mais baixa, que vão estar entrando no ano 2000, isso pode estar viesando um pouco o resultado. Tá ok? Eu fiz alguns testes para ver, não consegui ter muita certeza de que é isso que está acontecendo, mas pode ser isso. Mas não sei se é isso. Assim, é uma possibilidade, eu precisaria pensar algum jeito de, ou uma explicação alternativa, ou algum jeito de testar isso mais especificamente.
mas a verdade verdadeira é que eu não tenho explicação muito boa para esse resultado. E ele é contrário ao que eu esperava. Uma outra possibilidade é a gente pensar, sei lá, que como se a causalidade fosse reversa, né? Esses países querem atrair investimentos, querem atrair recursos, e mesmo com a nível de escolaridade baixo, aí eles acham que vão atrair, aí isso vai poder permitir aumentar a educação, a escolaridade desses países. Uma outra possibilidade é a seguinte: um país que tem um nível de escolaridade baixo, ele não tem capacidade nem de imitação, porque as empresas não têm um capital humano à disposição deles para imitar as tecnologias de ponta. Então, para esses países, o custo de aderir a esse tratado é baixo. Em compensação, países com nível de escolaridade intermediário teriam uma capacidade de imitação. Por exemplo, o Brasil, você tem empresas com capacidade de imitação, Argentina, China, Índia, etc. Então, para esses países que não são o topo da distribuição de nível de escolaridade, mas estão ali no caso intermediário, eles podem ter um interesse em não aderir. Então, países com nível médio participariam menos do tratado do que os países com nível mais baixo de escolaridade. E aí, como eu retirei da amostra rápido os países como Estados Unidos, Inglaterra e França, porque eles ratificam rápido o tratado, aí uma combinação desses dois fatores pode estar dando o drive desse resultado. Mas, a rigor, eu não tenho como ter certeza. Assim, a interpretação é um pouco mais difícil do que a dos outros fatores, tá? Bom, eu vou apresentar aqui os resultados para... Isso aí é o gráfico um gráfico similar a esse para o nível de escolaridade, né? Então, quanto maior a escolaridade, quanto menor a escolaridade, quanto maior a escolaridade, menor a probabilidade de adesão, certo? Mas o efeito é maior para os anos 2000, de novo. Então, os anos 70, 80, o efeito é menor, que é aquele componente sistêmico que eu comentei. Se eu fizesse isso para todos os gráficos, todas as variáveis estimadas, ele dá sempre esse efeito. Nos anos 70, 80, o impacto é pequeno e a partir dos anos 90 o impacto aumenta muito. Ou seja, são os fatores sistêmicos dando o drive da adesão. Aí eu tenho os resultados para o Tratado de Cooperação de Patentes. E aí o que é interessante é o seguinte, quando a gente compara isso com a Convenção de Paris. Primeiro, a legislação doméstica não é relevante, certo? Ou seja, eu não consigo dizer que ela é estatisticamente diferente de zero com a minha amostra, o que sugere que o efeito deve ser, se existir, deve ser bem pequeno. Então, países que têm legislação diferente, no caso do TCP, isso não altera a probabilidade de adesão. O que para mim faz sentido, na medida em que o TCP não impõe custos para os países em termos de modificação da legislação. A única coisa que ele faz é reduzir os custos de transação para aqueles países que têm uma alta atividade patentária. Então, a patente nos Estados Unidos é significativa. Fiz 3 modelos, os 3 deram significativos e dão parecidos os efeitos. Renda per capita, que não era significativo, passa a ser significativa, ou seja, países com maior renda per capita têm maior propensão a aderir ao tratado, o que também faz sentido na medida em que são países que provavelmente têm maior número de patentes e tem mais a ganhar com o tratado. Aí eu coloquei a abertura comercial aí, que é esse OpenK, que não tinha no outro modelo, mas ele não dá significativo. Eu imaginava que os países mais abertos, mais integrados ao fluxo do comércio, é que teriam mais a ganhar com essa redução de transação, do custo de transação. Mas não foi o que eu observei. E educação também deu igual. Aqui fica um pouco complicado de ver, porque tem um termo de interação entre renda e educação. Mas educação também foi negativo. E do mesmo jeito que na Convenção de Paris. Então aí eu fiz uma especificação diferente do meu modelo para tentar entender o que estava acontecendo. Que eu pensei o seguinte: talvez
renda per capita não meça perfeitamente o nível de desenvolvimento, porque tem alguns países que têm uma alta renda per capita, mas baixa capacidade de inovação. E tem alguns países que têm uma renda per capita mais baixa, mas têm uma capacidade de inovação mais alta. Então eu falei, eu vou tentar combinar renda per capita com o nível de escolaridade. E aí, se eu fizer essa combinação, eu vou ver o seguinte. Para os países muito ricos e com alto nível de escolaridade, ou seja, aqueles realmente desenvolvidos, basicamente Estados Unidos e os principais países europeus, quanto maior o nível de escolaridade, maior a propensão a participar do tratado. Para os demais países, ou seja, com a renda média ou renda abaixo da média, quanto maior o nível de escolaridade, menor a probabilidade de participar do tratado. Ou seja, talvez tenha a ver um pouco com aquilo que eu estava falando, né? Então, a capacidade de inovação que é um fator importante para saber se um país vai participar dos tratados. Um país que tem uma capacidade de inovação e patenteamento muito grande, que eu não tenho como medir isso diretamente, eu tenho que medir por meio de combinação de variáveis. Quanto maior essa capacidade de inovação, mais ele vai participar do tratado. Por outro lado, países médios ou com nível mais baixo de capacidade de inovação não tem tanto a ganhar em participar do TCP. E aí esses países, quanto maior a escolaridade deles, eles têm até alguma capacidade de imitação, mas não de obter patente. Então eles acabam participando menos do TCP. Embora, mais uma vez, não tenho como ter certeza se é isso mesmo ou se é um efeito do meu processo de amostragem, de como eu construí a minha amostra. Tá? Essa interpretação é uma possibilidade, mas eu não digo assim com muita segurança que é o que está explicando esses resultados. Então, não sei se ficou claro os resultados e quais são a mensagem principal do trabalho, mas o que eu queria destacar primeiro é o seguinte: tanto os efeitos sistêmicos quanto as características domésticas dos países são importantes para explicar a adesão, e os efeitos sistêmicos são qualitativamente mais importantes do que os efeitos as características domésticas dos países. Então, eu esperava que fosse o contrário, né? Países com maior número de patentes, legislação mais forte, fossem ter mais participação, eles têm. Só que quando você vai olhar a importância relativa de cada efeito, são os efeitos sistêmicos, ou seja, a mudança que ocorre temporalmente no sistema internacional, que tem um papel mais importante para explicar o comportamento dos países. Embora as características domésticas tenham a sua importância também, mas é menor do que o efeito sistêmico. Os custos e benefícios do tratado são importantes para explicar o comportamento dos países, então aqueles que têm mais a ganhar tendem a participar do tratado, e quando o custo é uma variável relevante, tem mais a perder, ele tende a participar menos do tratado, que é esperado, razoável. Então a legislação doméstica é um preditor importante na Convenção de Paris, mas não é no Tratado de Cooperação de Patentes, justamente porque a Convenção de Paris tem um impacto na legislação dos países. Tem um custo para eles mudar a sua legislação. E no Tratado de Cooperação de Patentes, não. Então, esse é um fator, uma questão relevante, né? Participar de tratados, às vezes modifica a sua legislação, às vezes não. E isso é um fator que tem que ser levado em consideração na hora de aderir aos tratados. Ou os países levam em consideração esse fator. E, enfim, não está aí, mas que é importante, né? Um resultado constitutivo a explicar é a questão da educação dos países, nível de escolaridade dos países, que deu um efeito contrário ao que eu esperava.
Bom, é isso. Obrigado. Espero que eu não tenha falado demais. Obrigado, Galdino. Pedi para alguém acender a luz aqui. Nós temos ainda uns 15 minutos, mais ou menos, para a gente fazer uma discussão. Eu vou já inaugurar perguntando, eu não sei se me fugiu, mas por que o corte de 70? Ou seja, acho que algumas algumas das características, por exemplo, de adesão, etc., se a característica doméstica é menos relevante hoje, talvez o corte explique, ou seja, os países que tinham características que levavam a adesão aderiram antes, tá? Isso talvez, você falou isso, mas sobre educação também. Antes de você colocar a sua interpretação, para mim, é perfeita. Os mais educados, que são os mais interessados, sei lá, França, Inglaterra, Alemanha, Estados Unidos, eles aderiram antes, né? Isso pode ser uma outra coisa. Por outro lado, eu pensei o outro extremo, os menos educados. Eu estou fazendo um proxy entre educação e riqueza, vai PIB per capita. Tem lá, enfim. Né? Os menos educados ou os mais pobres, talvez eles sejam mais dependentes de financiamentos internacionais. Então, eles talvez eles façam a adesão ao tratado para ter outros, não pelo tratado em si, mas para pegar recursos do Banco Mundial, da ONU, dos Estados Unidos, sei lá de quem, que sejam humanitários, ou qual carimbo que tenha esse recurso. Eu pensei, mas aí eu pensei muito pouco, hein? Que tal, se você quiser, não sei se vale a pena, tá? Porque eu acho que a explicação para mim é muito plausível. Mas se você quiser, dentro da tua base aí, ver, ver se é isso mesmo que explicaria a educação, talvez você possa criar um indicador relativo educacional, né? E aí é um ranking, né? Para cada ano, isso é trabalhoso, para cada ano, e ver os que aderiram naquele ano, que posição ele estava, por quartil, sei lá, coisa do gênero. Mas dá um certo trabalho fazer isso, eu não sei se o custo-benefício compensa. E eu tenho uma pergunta que é, você que fez depois na outra regressão sobre abertura, né, OpenK. Mas qual que é o indicador? É corrente de comércio, importação, exportação? É isso. Vamos pegar mais, ver se a gente tem mais, outras pessoas têm mais questões. Eu vou pedir só que se identifique, porque os internauticos não estão vendo quem pergunta, eles nesse momento devem estar vendo só nós dois aqui. Tá? Então se identifique, nome, filiação, etc. Boa tarde, eu sou o Demétrio, sou aqui pesquisador do Observatório. Obrigado, Manuel, super interessante sua apresentação, sua pesquisa. Queria só fazer uma pergunta ou talvez sugestão. Você fala entre os fatores sistêmicos, você falou de Guerra Fria, parece que tem um componente geopolítico bastante importante. Eu diria que especificamente para esse período que você olha, 70, 2000, tem outro fator sistêmico também que é muito importante na explicação da evolução do comportamento das patentes, não necessariamente da adesão a tratados, que é o que você olha, mas para o que acontece em termos de patentes, que é pensar essa revolução da microeletrônica, que muda completamente o padrão de patenteamento, tanto o número de patentes que explode, né, com essa nova com esse novo paradigma industrial, quanto o tipo e a utilização que se faz das patentes em termos de garantia da propriedade industrial, intelectual do que é inventado. Mas é só isso, queria que você pudesse falar um pouquinho sobre isso, é mesmo uma pergunta, uma sugestão para você elaborar um pouco. Obrigado. Posso aproveitar? Eu sei que não tem nada a ver com o seu trabalho, mas né, estamos aqui para isso, para dar umas cutucadas. Não é que não tem nada a ver, tá? Não tem a ver com a sua tese formal, bonitinha e tal.
Mas uma coisa que é muito discutida é o pipeline, principalmente no TRIPS, né? Então a Índia não fez, aí montou uma indústria farmacêutica de determinado tipo. O Brasil foi mais realista que o rei e tal. Comenta alguma coisa sobre isso. Tá, eu não acabei não anotando. Se eu esqueci de alguma coisa, vocês me lembram. Sobre a data, né? A escolha da data. Então, a escolha da data é por uma questão de conveniência ou só puramente pragmática. No caso do TCP, como ele foi criado após os anos 70, ele não tinha como voltar para trás. No caso da Convenção de Paris, tinha, né? Porque ela foi criada em 83. E originalmente, quando eu comecei a tese, eu ia até 83, aí depois que eu vi que não tinha dados, aí ia a partir da Segunda Guerra Mundial. Mas aí eu descobri essa questão da Convenção de Estocolmo, que ela foi criada foi modificada, enfim, em 68, né, a versão de Estocolmo. E aí foi por essa razão que eu escolhi a partir dos anos 70, né, 68, digamos. Mas assim, eu ainda espero ver se eu faço. Não tive tempo de fazer para o meu doutorado, né? Mas eu espero ver se eu faço para a versão original da convenção, pelo menos de 45 para cá, porque aí enfim, seria mais um tratado para comparar e ver se tem uma diferença. Porque eu acho isso é um problema, né? De fato. Os países que aderem à convenção no ato da criação dela tem um comportamento, é uma coisa diferente dos que aderem depois. Só que eu não tenho como diferenciar isso por causa da data que eu começo dos anos 70 que eu começo o meu estudo. Então, talvez até fazer um estudo diferente ou até eventualmente qualitativo, alguma coisa assim. Porque eu acho que isso é de fato, né, é relevante. Talvez se você tenha mais preciso dizer que eu estou explicando os latecomers, os que vêm depois, e não igualmente quem vem depois e quem vem da criação do tratado. Participar da criação do tratado você participa das negociações, etc e tal, e faz enfim, e adere ao tratado na data da sua criação. Só para vocês terem uma ideia, assim, mas enfim, é só mais uma anedota, mas na criação da convenção em 1883, os Estados Unidos não fazem parte do time original que aderiu. Eles aderiram 3 anos depois, em 1886. Mas eles não, até participar das negociações, eles não ratificaram. Talvez porque eles tinham um padrão também de desenvolvimento diferente, eles estavam numa outra época do desenvolvimento deles e dar essa proteção para estrangeiros era um pouco mais complicado nos Estados Unidos. Embora eles fossem fortes na proteção doméstica, eles não necessariamente davam proteção para as invenções de estrangeiros. Então eles acabaram entrando um pouquinho depois. Então, captar essas diferenças seria interessante, mas de fato o meu estudo não, por uma pura razão prática, assim, eu não tive tempo de fazer mais para trás e também não tinha muito dado para os anos do século XIX dos países, é difícil ter dado de qualidade. Também assim, por exemplo, nível de escolaridade, né, com esses anos, a maior parte dos dados é dos anos 60. Esse estudo de legislação doméstica que tem esse índice aí que foi criado por 2 economistas também começa nos anos 70, então eu acabei, por razões de conveniência, me restringir nesse período que eu tinha dado. Sobre a questão da educação e a abertura, né? Obrigado. A questão da educação, eu concordo com você, acho que, enfim, tem essa diferença mesmo dos países que vêm primeiro e eles eram mais escolarizados, quase todos. Tem umas exceções, assim, eu só não fiquei muito confiante quando você olha, aí você tem lá, Burkina Faso adere junto. Ele acabou, aí você fala, porque acabou de virar independente, mas tem um monte que acabou de virar independente e não adere também. Tem uns casos assim, nos países africanos. E aí, mas tem os outros que não, aí assim, só olhando assim eu não consegui identificar um padrão claro de diferença, porque tem muitos países que viram independência nesse período, deixam de ser colônias, né? Deixam de ser colônias, aliás. E só que alguns entram logo, outros não. Eu cheguei a colocar se o país vira independente recentemente ou não, uma variável assim, mas não alterava o resultado, nem dava significativo. Então, não sei. A abertura comercial não é uma medida muito boa, eu queria uma medida melhor, mas assim, foi a que eu consegui encontrar, que era a corrente de comércio sobre o PIB. Né? Então,
é o percentual da corrente de comércio. Percentual não, o total do corrente de comércio, importação mais exportações, sobre o PIB do país. Então, quanto maior, mais aberto, teoricamente, o país, ou pelo menos o fluxo de comércio impacta mais na economia do país. A pergunta do Demetrius. Eu acho que você tem razão, assim. De fato, houve uma mudança no paradigma tecnológico, digamos assim, e da inovação, mesmo a importância da pesquisa e desenvolvimento, o quanto que as empresas gastam com isso. Né? Hoje, praticamente, não tem invenção, em comparação com os anos 50, 40, 30, por exemplo, não tem mais quase invenção de inventor individual. É tudo empresarial, empresas grandes, larga escala. Então você tem uma diferença qualitativa que vai mudando no tempo, né? Só que eu não consigo diferenciar isso, né? Ele está pegando tudo isso, né? Criação da OMC, fim da Guerra Fria, fim do socialismo, mudança tecnológica, importância para as empresas, né? Para os países, para as patentes, a própria pressão, né? Quem estuda isso sabe que as empresas passaram a pressionar muito os governos para proteger as patentes, a partir dos anos 80, que o pessoal identifica neoliberalismo, etc. Mas, enfim, tá tudo, eu estou pegando tudo isso junto, né? E eu não tenho como diferenciar no meu modelo, porque é só variável sistêmica, efeito no tempo dessas questões. Mas, de fato, eu acho que tem razão, e acho que enfim, quando eu for escrever o artigo, eu vou incorporar essa interpretação, porque faz todo sentido. Sobre a questão do pipeline, o Brasil e tal, né? Enfim, de fato, o que acontece, eu acho o seguinte, né? Quando o Brasil o Brasil entrou na OMC, e aí os países em desenvolvimento eles tinham tempo para poder adotar modo de fiscalização doméstica, em acordo com o TRIPS, né? Então eles tinham 10 anos. Então em 95 podia ter até 2005. A Índia modificou a legislação dela em dezembro de 2005. Foi no talo, assim, tipo, na meia-noite ali, São Silvestre, não tem mais São Silvestre meia-noite, né? Acabando e a legislação sendo aprovada lá. E o Brasil foi em 96, né? Mas se você analisar alguns discursos no meu mestrado eu cheguei a olhar isso. Alguns discursos da diplomacia brasileira na época do governo Fernando Henrique, claramente eles tinham a seguinte concepção: o Brasil precisa se integrar à ordem econômica mundial, participando das agências e organizações multilaterais, e a gente então vai se integrar o máximo que for possível a essa ordem, que é o que sobrou para a gente. Não temos mais espaço para fazer uma política diferente do que integrar na ordem mundial. Então, isso o Celso Laffer tem um discurso dele que ele fala isso no final dos anos 90. E eu acho que a minha interpretação é que assim, as incorporações de legislação e tudo que o Brasil fez nesse período vai nesse sentido. Você vai adotar a produção patentária antes do que você precisa, porque você não considera que ter esse espaço seja uma coisa boa. Esse espaço de manobra para as empresas se adaptarem para a política industrial, né? Você quer aproveitar o momento para dar o choque logo e fazer a transição para essa integração à ordem econômica mundial. Um pouco como se a gente não aproveitar agora, lá para frente pode ser que não seja difícil mudar. Então, faz tudo, abre a economia, muda a legislação, acaba com essas coisas e integra essa ordem internacional aí, tradicional. Então, eu acho que tem a ver com isso, assim. Hoje, né, aparentemente, não é... Eu não estudo tanto a questão das políticas industriais, mas aparentemente, pelo que eu vejo, assim, eu acho que talvez tenha sido a opção errada, né, digamos assim. Porque quando você compara, principalmente com a Índia, indústria farmacêutica, né? A nossa indústria de genérico não se compara com a indústria de genérico da Índia. Não tem comparação. Eles conseguiram ter alguma capacidade de inovação no setor farmacêutico. Aparentemente eles estão conseguindo. A gente perdeu isso, né? Se é que teve algum momento.
Então, e provavelmente tem a ver com isso, né? Tem muitos estudos mostrando isso, tentando articular com isso. E era uma política do Brasil, né? Ele não tinha aderido à Convenção de Paris, de Estocolmo, justamente por causa dessa questão. E a questão farmacêutica era fundamental nesse quesito. Então, claramente tinha uma política nessa área de não aderir a essas convenções, porque elas diminuíam o espaço político de manobra, que foi o que eu comentei no começo, de política industrial. E uma mudança teve impacto na estrutura econômica do país. Aliás, o próprio Fernando Henrique deu declarações, assim, eu ouvi ele falar, e acho que ele escreveu na Folha de São Paulo, algo assim, quando ele era presidente, e depois quando ele saiu, com esse seu argumento, que o Celso Sassolaf falava mais explicitamente, né? Que é o que sobrou, não tem opção, etc. Bom, gente, eu queria fazer uma última pergunta a vocês. Dentro do departamento lá, departamento de ciência política, acho que esse é o nome oficial, né? Como é que surge essa conversa? Porque para mim né, talvez eu seja mais antigo, mas o meu estereótipo do departamento de política é partido sindicato, aquela discussão que há 45 anos fazem o Lenin, aquelas coisas, né? E aí eu vejo que tem, digamos assim, um certo oxigênio lá. Como é que é isso? Tem mais gente trabalhando sobre questões. É óbvio, tudo que a gente fala tem um juízo de valor implícito, certo? Mas pelo menos vamos falar de outra, a minha relação com o departamento sempre foi por essas questões completamente tradicionais e tal. As pessoas que que eu conheço lá, mexem com isso, mas eu estou vendo que tem um outro lá. Quem mais está mexendo? O que seus colegas estão fazendo? Para a gente fechar aqui, o que você podia dizer? Não, pois é, nem vou falar que tem gente mexendo com regressão logística e logarítmica, né? Enfim. Então, enfim, nesse caso específico aí, é que assim, lá no DCP, ele tem 3 sub-áreas, né? Teoricamente, né? Instituições, teoria política e teoria política e pensamento brasileiro e relações internacionais. E aí eu sou da área de relações internacionais. E aí na área de relações internacionais tem muita gente trabalhando com esse tipo de coisa, não só metodologicamente, mas substantivamente também. Então, tem um colega que é o Rodolfo, ele estuda adesão a tratados de segurança, TNP, que tem também, no Brasil também é uma mudança importante, historicamente, parecida com a de patentes, né? Não era membro do TNP, passou a ser. Tem também o Humberto, que estuda a questão de padrão de votação dos países na ONU, né? Então tem algumas pessoas trabalhando com isso na sub-área de relações internacionais, que é com que eu tenho mais contato. Não sei, acho que até o Demetrio e o Davi podem falar melhor das outras áreas do que eu, na verdade, não imagino. Mas eu tenho a impressão que tem bastante diversidade lá, hoje em dia, no DCP. Acho que é uma marca interessante hoje em dia lá. Tem estudos de vários tipos, abordagens, metodologias, sem tanta... só seguir uma única linha de investigação. Isso é uma coisa que, particularmente, me agrada de estar lá. Eu vim da economia, aqui da FEA. Também tem as regressões por isso, né? Porque eu vim da economia, a minha graduação foi na economia. Mas eu acho que lá tem um pluralismo maior, digamos assim. Aqueles no Mioso estão mais perto deles aqui agora, né? Mas acho que sim. Perfeito. Agora eu ia perguntar sobre a independência do Arétero, vocês da cidade. Falei, não vou perguntar isso para a política. Enfim, mas deixa para lá, isso fica para outra hora. Galdino, muito obrigado aí pela sua participação. Queria fazer a seguinte pergunta: existe a possibilidade, se você autorizar, de a gente deixar um arquivo desse vídeo gravado para consulta posterior? Tem uma grande consulta lá no site do Observatório. Então, se você aceitar, entra lá na nossa videoteca, que tem uma assistência maior do que ao vivo. Bom, é óbvio, né? As pessoas vão lá e vão baixando. Muito obrigado. Tá? Acho que seu trabalho é muito interessante.
né? Muito interessante, e não só o trabalho, mas a forma como você aborda, a precisão como você definiu aí, ó, os termos, o que é cada convenção, assim, tudo muito simples. E quando eu falo simples, eu estou elogiando. Acho que às vezes a gente complica que não precisa, e é uma péssima postura intelectual ficar complicando o que a gente consegue simplificar. Simplificar não é ser simplista, né? São coisas diferentes. Acho que isso daí é uma virtude do seu trabalho. Boa sorte aí na reta final, tá? E aí quando você já puder brincar de médico, você volta de novo aqui, certo? Para contar o que você vai fazer mais para frente. Ok. Bom, na próxima semana nós vamos ter um seminário que vai fisicamente, para os que vêm fisicamente assistir, ele vai ser realizado no auditório do Instituto de Estudos Avançados, que fica no prédio da reitoria, ou seja, onde ainda está a reitoria, mas pega como referencial o ano passado, né, fica em frente ao Museu de Arte Contemporânea, porque a reitoria está mudando para o prédio onde estava o IEA. Então, o IEA já saiu de onde estava, mas a reitoria ainda não saiu, então não se sabe ainda qual que é o prédio da reitoria, fica meio confuso. Tem gente que vai para um lado, vai para o outro, mas é no prédio tradicional da reitoria nos últimos 5 anos, digamos assim, tá? No quinto andar, e tem uma estrutura boa para transmissão internética. O tema. Oi? Bloco K. Tá? K de capital, certo? Bloco K de capital. Mas é fácil, em frente ao Museu de Arte Contemporânea, vocês vão só ter uma entrada lá no prédio, vocês conseguem chegar. O tema vai ser ABIN e MCT, o Programa Nacional de Integração Estado-Empresa na área de bens sensíveis, que é o chamado programa Pronabens. Né? Quem vem discutir com a gente é o Elton Miranda, da ABIN, que é a Agência Brasileira de Inteligência, né? E o Sérgio Frazão, que é do MCT, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação agora. Tá? É um programa bem interessante, de uma área importante, independente de qualquer coisa, mas que puxa inovação em quase todos os países que têm programas nesse sentido. Tá? Tem políticas específicas que não estão escritas muitas vezes, mas política não precisa estar escrita, né? Você não precisa ficar declarando o que vai fazer. Normalmente as mais sensíveis, você não declara nada, faz e depois diz que não fez, né? Enfim, que é uma outra forma de fazer política também. Bom, então, obrigado a todos os presentes interneticamente, e até a próxima segunda.